Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui no primeiro Congresso de Direito das Famílias da OAB Goiás e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo, Fernanda. Né, Fernanda? Olá, tudo bem? Fernanda Soares, que é escrevente no Cartório Bruno Quintiliano. Isso mesmo. É isso aí, Fernanda? Isso mesmo. Perfeito. Fernanda, obrigado, viu, pela sua presença, por você estar aqui conosco. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? De quando você começou, de onde você começou, como você chegou até o cartório. Traz pra gente um pouquinho. Eu ingressei na atividade extrajudicial há 16 anos, né? Eu ainda não era formada, mas já comecei a minha experiência profissional ali no ramo do direito, já trabalhando em cartório. Tempinho bom, hein? E que bom, e que bom. E foi tão bom que continuo até hoje, né? Eu trabalhei por um longo período em um cartório em Goiânia e há 2 anos estou exercendo a minha função ali no cartório Bruno Quintiliano. Legal. Então, quando você entrou no cartório, você já tinha começado a graduação ou você nem tinha ainda? Tinha feito um período, né? Estava trancado na época e depois retomei e concluí. Legal. E aí você falou, é isso mesmo que eu quero, direito de família. Como é que foi isso? Como é que você chegou nessa decisão? No início, eu comecei ali no reconhecimento de firma, eu tive a oportunidade de conhecer vários ambientes, vários setores do cartório. Registro civil, a parte de procurações, até chegar na parte de escrituras, que realmente foi onde eu me apaixonei, né? Por quê? Porque a gente trata diretamente, né, e trabalha com a parte do direito de família e sucessões, que é a minha paixão, assim. Entendi. Tipo assim, você gosta muito de resolver ali uma compra, uma venda. Gosto muito dessa parte onde você realmente participa, orienta as partes, formaliza, né, as negociações, que é mais voltada aqui nessa parte de compra e venda, e principalmente nas questões de inventários, né, onde a gente lida diretamente ali com o direito sucessório, que é encantador. Por que uma área que normalmente traz tanto problema, tô certo ou tô errado? Tá certo, tá certo. É tão encantador assim? Me conta porque... igual eu tinha explicado, eu não sou da área, né? Sim. Então, na hora que eu ouço falar, nossa, alguém faleceu, vai ter que dividir aqui, dar briga, pra mim é algo meio espinhoso, né? Mas o que faz ser tão apaixonante assim pra você? Exatamente essa complexidade, né? Você gosta do difícil, então. O fato de você, né, ter que analisar situações, né, identificar a resolução do problema e as possibilidades jurídicas ali que nós temos hoje é gratificante, é algo que realmente envolve o estudo na área de direito sucessório e direito de famílias. Ele precisa ser mais aprofundado e por isso a importância, né, de uma especialização, e é o que faz o trabalho da gente se tornar cada vez mais agradável, você conhecer e você querer descobrir, né, e aprender as novidades. Legal, e você estava me contando que você é um especialista na área. Isso, eu fiz uma pós-graduação em Direito de Família e Sucessões e também em Direito Notarial e Registral. E qual que foi a relevância que isso trouxe para você na sua atuação hoje? Muita, né? Foi assim, um marco divisor. Porque antes de uma especialização, principalmente na faculdade, a gente percebe que a gente não traz uma bagagem, principalmente para trabalho no extrajudicial. Porque a faculdade ela não te proporciona isso. Então, são através de especializações, de pós-graduações, que a gente consegue, de fato, entender melhor, prestar um serviço de qualidade e realmente se apaixonar pelo que faz. Então, legal. É muito relevante. É muito bom ouvir esse seu testemunho, vamos dizer assim, porque você está trazendo algo que você vivenciou, né? Sim. E hoje você aplica na realidade. É algo que a gente traz muito dentro do IGD, né? O próprio professor João Augusto, né? Ele fala que o mercado nunca esteve tão fácil porque não tem tanta gente assim buscando conhecimento, igual você falou que trouxe, que buscou. E isso trouxe todo o diferencial na sua carreira, né? Sim, tanto na execução dos meus serviços, como nas possibilidades que eu tive ao longo da minha trajetória profissional. Então, a gente percebe o quanto, né, esse dedicar-se, esse estudar, né, querer realmente adquirir um conhecimento maior na área em que você atua, te torna ali diferente no mercado, né? E te traz uma sensação de poder realmente ajudar e trazer segurança jurídica e credibilidade, né, para o seu cliente. Perfeito. E assim, só para complementar o que você está falando, eu acredito que fazer algo de qualquer jeito ou fazer qualquer coisa não vai te levar no patamar que você chegou hoje, né? Não. E a própria satisfação profissional, a realização de você fazer um serviço com segurança, ver que o seu cliente, né, teve a oportunidade de sair satisfeito e com a melhor solução da demanda, é algo assim muito gratificante.
Maravilha. Então, você que tem procurado preço e não qualidade, pensa no que alguém que está há 16 anos na área, né, 16 Fernanda? anos. Tá trazendo aqui pra gente. Fernanda, para quem não sabe, o que o escrevente faz dentro de um cartório? Conta pra gente. O escrevente, né, ele é responsável, dependendo do setor em que ele atua, por formalizar as negociações que chegam até ele, né, por elaborar as minutas, por orientar os clientes. Então, a responsabilidade de um escrevente nos cartórios ela é muito grande. Uhum. Né? O escrevente hoje, ele tem ali um tratamento direto com os clientes, com os advogados que o procuram, e ele é o responsável por formalizar essas minutas, passar as orientações, né, de uma forma segura e finalizar toda a demanda em si, por exemplo, com a lavratura, coleta de assinatura desses atos. Então você tem que estar muito por dentro de tudo que é jurídico, porque você deve lidar com isso todo dia, certo? Sim, exatamente. Principalmente com as novidades, né? Mesmo não sendo extrajudicial. Mesmo sendo extrajudicial. E as novidades, quais são? Bom, em cartório a gente brinca que provimento é publicado um dia sim, outro também. Então a gente precisa de especialização o tempo todo. Ou seja, muda todo dia. Todo dia tem novidade no extrajudicial. E a última que nós tivemos foi agora em agosto de 2024, a publicação da resolução 571. Ela veio para alterar a nossa resolução 35 do CNJ. Desde 2007, os cartórios eles, né, podem lavrar escrituras de inventário, divórcio, né, desde que teve a publicação da Lei 11.441. E desde então, alguns provimentos, resoluções foram editados, né, para formalizar, para regulamentar algumas questões. Uhum. E essa última resolução foi um divisor de águas. Ela trouxe agora a possibilidade de um cartório lavrar um inventário com herdeiros, né, ou, por exemplo, um viúvo, um companheiro sobrevivente, menor ou incapaz, no caso dos herdeiros, né? E isso vai, com certeza, contribuir, né, com a celeridade desses processos, reduzir as demandas que precisam ir ao judiciário, porque se as partes estiverem de acordo, essas demandas agora vão poder ser solucionadas direto no extrajudicial, seja contendo herdeiros, né, as partes menores ou incapazes, de uma forma bem mais rápida. E antes era como? Só para ficar claro para mim, assim, antes, se teve um herdeiro ali, menor, incapaz, e aí, qual que era o processo? Se nós tivéssemos, né, na demanda um herdeiro menor ou incapaz, ou se o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, né, fosse incapaz, essa demanda deveria ser obrigatoriamente realizada via judicial. Entendi. Então, às vezes, demandava um tempo maior, custos maiores, e agora a resolução trouxe essa possibilidade. Tem suas peculiaridades, ou seja, o pagamento do quinhão desse herdeiro menor ou incapaz, ou desse cônjuge ou companheiro sobrevivente, ele deverá ser feito sempre em fração ideal em todos os bens que compõem o espólio. Entendi. Então, seguindo, né, o ordenamento da resolução, eu posso fazer de forma administrativa essa partilha, mas eu tenho que respeitar isso. Aquele herdeiro menor ou incapaz, ou o cônjuge sobrevivente, o companheiro que seja incapaz, ele terá que receber o que é seu de direito em fração ideal, ou seja, em percentual em todos os bens que compõem o espólio. Entendi. Então, essa mudança trouxe com que o processo fosse mais rápido, então. Bem mais rápido. E por exemplo, se eu tô com um caso que aconteceu antes de agosto, vocês podem retomar isso? Pode trazer isso para dentro da lei agora ou é só tipo de agosto para frente? Como que funciona? Pode sim. Se porventura a abertura da sucessão, né, ou seja, a morte do autor da herança ocorreu antes de agosto, não há nenhum impedimento para que esse inventário seja realizado agora no extrajudicial. E é importante também destacar que os trâmites, né, as despesas com o inventário, seja judicial ou extra, né, às vezes é um empecilho para que as partes consigam de fato concretizar. Porque a gente sabe que não é algo barato. Não, né? é. E a nossa resolução atual trouxe uma possibilidade muito importante, que é a disposição de um bem que pertence ao espólio, independente de alvará judicial. Então, na própria nomeação de inventariante, agora eles vão poder, os herdeiros, desde que estejam de acordo, desde que seja, né, tudo em conformidade, em acordo entre todos, dispor, né, e autorizar que esse inventariante faça disposição de um bem específico para quitar questões como o valor da lavratura do inventário, o ITCD, que é o Imposto Causa Mortes, as despesas com o registro, né, quando tem bens imóveis,
Então, isso vai facilitar bastante. Lembrando que nesse caso da disposição, né, na nomeação de inventariante, eu nomear o inventariante e autorizar que ele faça a venda de um bem, aí nesse caso eu não posso ter menor ou incapaz envolvido. Entendi. Nossa, então isso vai ajudar demais os processos, né? Porque eu imagino que eles ficavam travados porque eu não tinha um dinheiro para dispor ali para resolver. E esses impostos, para quem não está preparado, Sim. é algo que vem de repente, você não sabe como lidar, né? Exatamente. Antes dessa nossa publicação da resolução de agosto, nós tínhamos a possibilidade de fazer uma nomeação de inventariante e o inventariante fazer levantamento de valores se eu tivesse saldo em conta, né? Imaginando que o falecido deixou um saldo em conta, essa nomeação de inventariante serviria para levantar o valor e pagar o imposto e os emolumentos cartorários. Que nem sempre era o suficiente também, que nem né? era o suficiente e às vezes a pessoa não tinha, Aham. né? Então, com essa abrangência que nós temos agora, possibilitando que o inventariante, né, faça a disposição de um bem para pagamento das despesas, que aí envolve honorários, ajuda envolve muito. outras questões, isso vai facilitar bastante. Ajuda demais. E Fernanda, me conta assim, me conta um caso assim que você precisou de todo o seu conhecimento para conseguir resolver algo que o advogado não estava conseguindo ali e tal, você interviu e conseguiu. Você tem alguma coisa que você pode trazer pra gente? Sim, tem um caso interessante, e é um caso que envolve, inclusive, renúncia de herança. Né? Essa é nova, hein? A renúncia de herança é uma demanda que aparentemente é simples, né? Mas é a que traz maior complexidade em um caso de inventário. É mesmo? Porque a renúncia de herança, para que ela seja feita, ela precisa de uma boa orientação. Uma vez que o herdeiro ele renuncia a parte dele de uma herança, a gente tem que ter certeza para onde essa herança vai. A gente brinca porque, às vezes, eu quero renunciar em favor de uma pessoa, né? As pessoas popularmente falam isso, quero renunciar em favor do fulano. Então, isso não é renúncia, né? Isso é doação. Então, a gente tem essas diferenças. Uma renúncia pura, ela é feita, ela é irrevogável e retratável, ou seja, uma vez feita, ela não pode ser cancelada. Perfeito. E essa parte, esse quinhão, ele vai para o monte, ou seja, para os herdeiros restantes. E nós tivemos um caso uma vez que os pais do falecido fizeram uma renúncia, imaginando que esse quinhão deles ficaria com o cônjuge sobrevivente. E para isso a gente precisa analisar direitinho, lembrar que, né, na ordem de vocação nós não temos limite na linha ascendente, descendente, e como os pais eram jovens, a gente precisava comprovar se esse falecido, esse autor de herança, não tinha voz. Porque se tivesse essa herança que eles imaginavam que iria para a esposa, na verdade, iria para os avós dele. Então, foi uma demanda complexa, até mesmo porque, às vezes, por ausência de conhecimento, a pessoa não quer aceitar, e mesmo porque não tinha como mais cancelar aquela renúncia. Uma vez feita, deu a entrada, uma vez lavrada, você assinou, lavrou a renúncia de herança, não tem como cancelar. E eles quiseram reverter ou não? Eles queriam uma forma de reverter, mas não tinha como. O que eles precisavam comprovar era que realmente o autor da herança não tinha avós vivos, né? Porque na linha ascendente, com aquela renúncia iria para esses avós. E a grande problemática foi essa, porque eles não conseguiam localizar a certidão de óbito desses avós. Então fica a dica, na hora de fazer uma renúncia, tomem cuidado. Gente, é mais complexo, muito mais complexo do que eu pensava. E aí a importância de você estar capacitado para algo tão sério, né? É muito sério. E até mesmo porque qualquer, né, manobra que você faça em desacordo com a legislação, isso pode causar prejuízo. Tanto para o local em que você atua, como para o seu cliente, né, ali enquanto advogado. E os reflexos, né, eles são imensuráveis. Lá são quantos escreventes? Lá nós temos uma equipe de colaboradores em geral, né? Entre escreventes e auxiliares, de mais de 60 pessoas. 60 pessoas. Lá tá ficando cada vez maior. Tá, né? E agora vai crescer mais, né? Com as demandas vindo e aumentando, vamos crescer mais. Que coisa boa, Fernanda. E eu te pergunto o seguinte. Acabei de me formar, tô querendo ser tão bom quanto a Fernanda, quero aprender muito. O que você pode me indicar? Né? Quais são os caminhos que você acha que eu devo seguir? Quero ingressar em um cartório também, quero cuidar de casos como esse que você trouxe, porque assim, eu entendi quando você disse que a complexidade que é apaixonante, né? Porque realmente é uma área muito sensível. Eu acho que lidar com a área de família é algo muito sensível, né? Sim, você tem que ter, inicialmente,
paixão pelo que você faz. Porque se você não gostar, não adianta você ter todo o conhecimento necessário que você não vai executar um bom trabalho. Né? Então, gostar do que você faz, gostar também de atender pessoas, de auxiliar, Isso é né? importante. Exatamente, auxiliar na resolução de demandas. Porque a gente não fica só na parte técnica, né? Tem o atendimento direto, tem as dúvidas, tem muita questão que envolve ali também o trato com pessoas. Perfeito. Então, o primeiro passo é gostar do que faz e gostar de atender pessoas. E segundo, se especializar. O conhecimento é indispensável, principalmente nessa área e principalmente porque os cartórios eles têm uma função social muito importante, que é justamente orientar a população, né? E sem nenhum tipo de cobrança. Então, quem trabalha em cartório tem que ter ciência disso. E eu imagino que muita gente chega lá mais buscando orientação do que para resolver o próprio problema. Exatamente. Às vezes é o primeiro contato ali no mundo jurídico, né, de uma pessoa leiga, do cidadão, até antes de procurar um advogado mesmo. Então, primeiro, às vezes eles vêm, tiram uma dúvida e a gente orienta. Procure o advogado, contrate o advogado, né? Porque algumas demandas têm essa obrigatoriedade, mas o cartório jamais pode se negar, né, em auxiliar, em fornecer essa informação. Legal, Fernanda. Muito bom saber, conhecer um pouco mais sobre você, sobre a atuação. Eu imagino que dentro do cartório vocês devem trocar muito também, né? Você e as outros escreventes devem trocar muito esse conhecimento que vocês têm. É uma troca de experiência muito boa, porque ali nós recebemos demandas de várias formas, né? Recebemos casos diferentes todos os dias. E no tabelionato de notas em específico, é mais abrangente, né? Porque a gente brinca na parte do registro, seja registro civil, seja registro de imóveis, é vinculado à lei, você pode fazer o que está na lei. Se não está na lei, você não pode fazer. Já no tabelionato de notas é um pouco diferente, né? Nós não temos um código onde reúne tudo que você pode fazer em um tabelionato de notas. Então, você fica ali proibido de fazer o que a lei veda, ou seja, o que a lei proíbe. Então, a nossa gama de atuação é bem maior. Legal. Fernanda, foi um prazer ter você aqui, tá? Conhecer um pouco mais sobre a atuação. Caso você queira deixar uma mensagem final, esse é o momento, tá? E pode ficar à vontade. Eu agradeço, né? Fiquei muito satisfeita em participar aqui com vocês. E hoje... Deixa a sua rede social pra gente também, né? Deixa sim. É fernanda.soares.escrevente. Tá bom, a gente vai deixar ela escrita aqui no vídeo. E quem tiver qualquer dúvida, quiser te acessar, faz como? É por lá mesmo? Pode entrar em contato pela rede social. Ou vai lá no cartório. Ou direto no cartório, nós estamos à disposição. Tá bom, Fernanda, obrigado, viu? Foi um prazer receber você aqui. E o GD tá de portas abertas, tá? Muito obrigada. Obrigado a você.